Será que o sorriso de um estranho pode quebrar o silêncio de anos? Aquele dia, presa entre meu casamento e minha própria identidade, um rosto que encontrei me fez sentir uma estranha para mim mesma. Eu sou Isabela, tenho 35 anos e moro na cidade do México, no bairro vibrante de Coyoacán. Sou casada há 6 anos com Ricardo, um homem 9 anos mais velho que eu. Como motorista de táxi, ele passa a maior parte do tempo fora em longas jornadas. Por causa do trabalho, ele não costuma se importar muito com o meu desejo de sair, especialmente se for para encontrar minhas primas, Sofia e Valentina. Ele nunca questiona. Naquele dia, Sofia e eu decidimos passear, só nós duas. Planejamos ir ao centro histórico, talvez estender até a Plaza Garibaldi, comer uns tacos na rua e aproveitar o dia. Preparei-me com cuidado. Vesti um sutiã de renda branco e uma tanga combinando fininha e delicada. Por cima, um trench coat leve, cor de areia. Pela primeira vez em muito tempo me senti bonita. A imersão no caos da cidade do México sempre me fez bem. Caminhamos pelo Zócalo, entramos nas lojas, nos perdemos na multidão. Depois, seguimos para a Alameda Central. O cheiro de churros e flores enchia o ar quando respiramos fundo. Os sons dos mariachis, os gritos dos vendedores de rua, o movimento das pessoas, o México, como sempre, encenava seu espetáculo. No meio da multidão, paramos em frente a uma barraca de rua. Em uma pequena mesa, uma variedade de relógios de pulso. Sofia queria um presente para o namorado. O olho dela bateu em um modelo elegante com pulseira de metal. Talvez não fosse original, mas a elegância chamava a atenção. A pessoa que apresentava os relógios era diferente. Um jovem de pele escura com um sotaque charmoso lutando para falar um espanhol macarrônico. Tanto que ele dizia quanto a forma como dizia nos faziam rir. Ele era tão genuíno que nos vimos envolvidas na conversa. Perguntamos o nome dele, mas era difícil de pronunciar. Decidimos chamá-lo de Raio e ele aceitou com um sorriso. Sofia escolheu um dos relógios. Raio, enquanto embalava o item, nos deu seu Instagram. Vamos ser amigos, disse ele, sorrindo. Sofia, com seu jeito doce, virou-se para mim e disse, adicione-o também. Eu hesitei um pouco, mas acabei adicionando. Afinal, era um encontro inofensivo, não era? Com muitas risadas pegamos o relógio, agradecemos a Raio e seguimos nosso caminho. Sofia ainda imitava o sotaque dele na rua, rindo, mas eu estava em silêncio. Havia uma estranha agitação dentro de mim. O momento em que Raio sorriu para mim, enquanto me olhava, ficou gravado em meus olhos. Naquela noite, sozinha em casa, vi Raio novamente em uma foto que Sofia havia compartilhado. Entrei no perfil dele. Olhei e por impulso mandei um olá. Pouco depois ele respondeu, olá senhora Isabela. E então, meu espanhol é ruim. Podemos conversar por áudio? Naquele instante, a luz da tela aqueceu meu interior. Aceitei a sugestão de mensagem de áudio de Raio. Não sei se por curiosidade ou solidão, mas quando comecei a conversar com ele, com aquele sotaque dele, uma onda de calor se espalhou dentro de mim. Era como se não fosse o jovem da rua, mas alguém que me contava uma história de muito longe, mas com sinceridade. Enquanto ele falava, fechei os olhos e ouvi. Ele falou de sua cultura, do calor de sua terra natal, de sua família, da pobreza da vida lá, mas da alegria que carregava. De vez em quando, ele ria, e eu também ria. Então ele se virou para mim e disse, sua voz é linda, quente. Corei com essa frase, mas gostei, porque fazia muito tempo que alguém não me dizia algo assim. À medida que a noite avançava, nossa conversa se aprofundou. As frases se tornaram um pouco mais pessoais. Raio, vou te mostrar algo, disse ele e enviou uma foto. Aquela foto não descrevia apenas sua cultura, mas também seu corpo de forma ousada. Quando a foto abriu, o meu coração apertou. Queria desviar o olhar da tela, mas não consegui. Aquela imagem que Raio enviou não se parecia com nada que eu estivesse acostumada. Tinha uma postura ousada, autoconfiante e excessivamente explícita. Não sabia o que dizer. Eu era uma mulher casada há anos. Deveria manter distância dessas coisas. Mas naquele momento, uma curiosidade diferente se agitou dentro de mim. Me perdoe se fui longe demais, ele escreveu em seguida, mas com um emoji de risada. Suas palavras carregavam uma mistura de seriedade e brincadeira. Eu ainda não conseguia responder. Não estava nem brava, nem à vontade. Apenas surpresa. Aquela desenvoltura, aquela autoconfiança, em vez de me incomodar, me afetava de uma forma estranha. Durante a noite, mais algumas mensagens chegaram, e eu ainda não conseguia sair da sombra daquela primeira foto.
No dia seguinte, minha mão ia constantemente para o telefone. Nenhuma nova mensagem de raio havia chegado, mas o efeito da conversa estava em mim. A lembrança daquela foto ainda estava em meus olhos. A ousadia dele, a naturalidade, a forma como ele se mostrava sem esconder nada, cutucava algo que eu havia reprimido por anos dentro de mim. Meu marido, o Ricardo, havia saído cedo para o trabalho. A casa estava silenciosa. O barulho dentro de mim, porém, estava apenas começando. Preparei um café e saí para a varanda, mas minha mente não estava lá. Pensei em mandar um bom dia para Raio, mas desisti e entrei no perfil dele no Instagram. Ouvi as músicas que ele compartilhava em seus stories. Uma delas estava cheia de melodias árabes. Os ritmos penetraram em meu coração. Justo naquele momento, uma notificação apareceu na minha tela. Raio, você vai sair hoje? Algo se agitou dentro de mim. Minha resposta veio mais rápido do que eu esperava. Sim, domingo estou livre. Naquela manhã de domingo, acordei mais cedo que o normal. Meu coração batia rápido sem motivo. Fiquei em frente ao espelho pensando no que vestir. Não deveria ser muito chamativo nem muito simples. Vesti um sutiã de renda em tons de pêssego e uma tanga fina da mesma cor, com bordas delicadas. Por cima, um suéter justo de cor clara. Por baixo, uma saia lápis de cintura alta, uma escolha simples, mas cuidadosa. Meu marido, o Ricardo, havia saído cedo para o trabalho novamente. Esse detalhe, de alguma forma estranha, facilitava as coisas para mim. Olhei para o meu telefone. Raio, estou em La Merced. Estou te esperando lá, ele havia escrito. Peguei um táxi. Minhas mãos tremiam durante o trajeto. Era emoção? Medo? Talvez os dois. À medida que me aproximava dele, a mulher reprimida dentro de mim despertava. Quando vi Raio pela primeira vez, ele sorriu. Era como se não tivéssemos nos conhecido ontem, mas como se ele fosse alguém que eu esperava há muito tempo. Bem-vinda, Isabela, disse ele, e naquele instante, até o caos da cidade do México ficou em segundo plano. Comecei a andar ao lado de Raio. Havia um conforto sobre mim, como se eu estivesse com alguém que conhecia há muito tempo, e não com um estranho. Nossos passos se sincronizavam. Enquanto conversávamos, ele sempre olhava nos meus olhos, e de vez em quando, sorria. Com seu espanhol acentuado, ele disse, hoje você está diferente, e meu coração disparou. As ruas estavam lotadas, mas era como se estivéssemos andando em nosso próprio tempo. Em um momento ele parou, tirou um pequeno chocolate do bolso do casaco. Comprei isso para você, disse ele, sorrindo. Sorri. Era um gesto simples, mas significava muito para mim. Há anos ninguém fazia algo tão pequeno, mas tão sincero por mim. Nossa caminhada nos levou em frente a um prédio antigo no bairro onde Raio morava. Ele parou e se virou para mim. Você parece cansada. Quer sentar um pouco lá em cima? Havia uma hesitação em mim, mas também uma entrega. Assenti levemente. Ok, disse eu. O prédio era antigo por fora, mas as escadas de pedra tinham caráter e história. A cada passo nossos pés ecoavam, misturando-se com as batidas do meu coração. Raio subia na frente e eu o seguia em silêncio. Eu ainda me dizia que iríamos apenas sentar e conversar um pouco, mas meu coração não acreditava muito nessa mentira. Quando ele abriu a porta do apartamento, um cheiro suave de incenso veio de dentro. Era uma casa pequena, mas organizada. As cortinas estavam abertas, e a luz do dia criava uma iluminação tênue. Raio apontou para o sofá. Sinta-se à vontade, disse ele, e depois foi para a cozinha preparar algo para beber. Sentei no sofá. Meu suéter subiu ligeiramente, e a linha superior do meu sutiã de renda ficou visível. Talvez eu não soubesse, mas ele estava me observando de longe. Quando ele veio até mim com as bebidas prontas, nossos dedos se tocaram ao me estender o copo, e aquele toque pareceu um convite. Sentamos lado a lado. Raio estava em silêncio, mas seus olhos estavam sempre em mim. Enquanto eu bebia, meus olhos se fixaram na janela, mas minha mente estava cheia da presença dele. Por um tempo falamos sobre trivialidades. Os minutos cheios de risadas começaram a me deixar à vontade. Mas então Raio olhou nos meus olhos, e sua voz se suavizou um pouco. Falar com você me faz sentir muito bem. Um sorriso apareceu em meu rosto. O tom sincero dele me lembrava de um calor que eu havia esquecido. Há muito tempo ninguém me olhava com tanta atenção. Nem mesmo em minha própria casa, sentada no mesmo sofá com meu marido, eu havia me sentido tão próxima. Raio se inclinou lentamente em minha direção.
Se você se sentir desconfortável, eu me afasto imediatamente, disse ele, mas eu não virei a cabeça. Continuamos a nos olhar sem desviar. A distância entre nós era quase inexistente e naquele momento, algo sussurrava dentro de mim. Isso não é apenas um momento, é uma transformação. Recostei-me levemente no sofá. A respiração de Raio estava agora tão perto que roçava em minha pele, mas ele ainda não me tocava. Essa proximidade sem contato criava uma tensão mais intensa do que qualquer outra coisa. Ele também estava ciente disso. Enquanto seus olhos percorriam a curva do meu pescoço, era como se ele estivesse pedindo permissão. Às vezes, uma mulher só quer ser vista, disse ele em um sussurro. Raio parou por um instante e disse, e você está muito linda, com sua voz suave e acentuada. Minhas bochechas coraram, mas não baixei a cabeça. Ele estendeu a mão, deslizando-a lentamente sobre meu ombro e descendo pelo meu braço. Minha pele sob o suéter fino estremeceu com aquele toque. Nossos olhos se encontraram novamente quando ele tocou perto da alça do meu sutiã de renda, e eu não recuei. Naquele momento o tempo parou. Esse toque não era para o meu corpo, mas para a porta do meu coração que estava fechada há anos. Os dedos de Raio deslizaram pela fina camada do tecido do suéter até minha cintura. Entre sua pele e a minha, restava apenas a linha delicada do meu sutiã de renda e minha blusa ligeiramente levantada. Naquele momento senti meu próprio corpo estranho, mas ao mesmo tempo tão familiar, porque fazia muito tempo que eu não era tocada assim, com atenção, com respeito, com desejo. A mão de Raio permaneceu em minha cintura por um tempo e depois se retirou lentamente. Se estamos no limite, podemos ficar por aqui, disse ele. Essa frase me afetou e me abalou ao mesmo tempo. Porque um homem cheio de desejo estava me dando o direito de estabelecer um limite. E isso era muito mais sedutor. Endireitei as costas e virei a cabeça para ele. Ficamos aqui hoje, mas sem falar do amanhã, eu disse a Raio. Ele assentiu. Se este momento é seu, estou aqui. Fechei os olhos. Uma voz que eu não ouvia há anos sussurrava dentro de mim. Este momento é meu. Raio se levantou e diminuiu um pouco a luz. O quarto agora estava imerso em um silêncio mais quente e profundo. Quando ele voltou, sentou-se ao meu lado, mas desta vez mais perto. Nossas pernas se tocavam levemente, e esse pequeno contato causou um grande eco dentro de mim. Ele estendeu a mão novamente, desta vez tocando meu cabelo. Com a ponta dos dedos, ele puxou meus fios para trás e depois com o polegar tocou levemente minha bochecha. O único pensamento que me ocorreu naquele momento foi, esse contato é como me lembrar de mim mesma. Ajeitei levemente a ponta do meu suéter, mas a linha superior do meu sutiã de renda ainda estava visível. Os olhos de Raio se fixaram ali por um instante, mas depois voltaram aos meus. Ele olhava com respeito. Ele escolheu esperar, apesar do desejo, e essa espera me aproximava ainda mais dele. Eu me aproximava não com o meu corpo, mas com o meu coração, e Raio parecia ter percebido isso. Inclinei a cabeça levemente em seu ombro. Raio permaneceu imóvel. Seu peito subia e descia com respirações lentas e profundas. Eu podia ouvir as batidas do coração dele agora calmas mas profundas, e aquele ritmo silenciava lentamente a confusão dentro de mim. Ele colocou a mão no meu joelho. A palma da mão estava quente, o toque leve. Perto da minha pele sob o tecido da minha saia, mas respeitoso. Obrigado por confiar em mim, ele sussurrou. Minha resposta foi curta. É a primeira vez em muito tempo que alguém me faz sentir assim. Aqueles minutos que passamos juntos não foram contados, mas significativos. No meio do caos da cidade do México, em um pequeno quarto, dois estranhos escolheram não permanecer estranhos um para o outro. E eu estava percebendo que era uma estranha para mim mesma. Cada segundo passado ao lado de Raio me aproximava um pouco mais de mim. Estávamos sentados no sofá, mas algo muito maior crescia dentro de nós. Não demos um nome, mas sentimos. À medida que os minutos passavam, a intimidade entre nós se transformava em uma nova linguagem. Emoções não ditas, palavras escondidas em olhares. Os dedos de Raio ainda estavam no meu joelho, mas não se moviam. E eu permaneci naquele silêncio, porque às vezes uma mulher expressa tudo sem dizer uma palavra. Meus olhos estavam fechados, mas eu podia ver o ambiente. A luz tênue que filtrava pela cortina caía nas dobras do tapete. Havia uma estranha paz dentro de mim, como se uma mulher que esperava por anos dentro de mim finalmente tivesse se levantado do seu lugar. Raio se aproximou do meu rosto. Nossos lábios estavam quase se tocando, mas eu não me afastei.
Eu também não sabia o que aconteceria, mas desta vez não estava com medo. Porque isso não era um escape moldado pela sombra do desejo, mas uma jornada para me sentir novamente. E Raio estava se tornando um companheiro de viagem sentado ao meu lado nessa jornada. No instante em que a respiração de Raio se aproximou dos meus lábios, exatamente naquele momento, senti uma pontada aguda na parte inferior do abdômen. Endireitei-me de repente, e minha mão foi reflexivamente para aquela área. Raio recuou imediatamente, olhando preocupado. Você está bem? Ele perguntou. Não sei, de repente doeu muito, eu disse entre dentes. O suor escorria pelo meu rosto. Um calafrio gelado desceu pela minha espinha. Tentei me endireitar no sofá, mas cada movimento aumentava a dor. Raio se levantou imediatamente e jogou o casaco sobre meus ombros. Vou te levar para o hospital, disse ele, sem hesitar. Confirmei com a cabeça. Eu não queria resistir. Quando saímos, o ar estava fresco. Enquanto descíamos as escadas, eu me contorcia a cada passo. Raio me apoiava com um braço e chamava um táxi com a outra mão. Naquele momento a cor de tudo havia mudado. Naquele caminho que eu havia iniciado com uma proximidade calorosa, meu corpo estava me dando um alarme diferente. Eu estava deitada no banco de trás do táxi. Raio estava ao lado da minha cabeça. Meus olhos estavam semicerrados, mas eu sentia a mão dele segurando a minha. Quase lá ele dizia: aguente firme, por favor. O pânico em sua voz abafava o medo dentro de mim. Quando chegamos ao hospital, fui levada para dentro em uma maca. Enquanto Raio resolvia os trâmites, meus olhos se fixavam nas luzes fluorescentes do corredor, e meus ouvidos se enchiam com a voz dele. Uma enfermeira se virou para mim e perguntou: seu acompanhante é seu marido? Depois de uma breve pausa, eu apenas disse: não, mas quero que ele fique comigo. O exame foi rápido. O médico disse: parece ser uma distensão muscular. Houve uma contração súbita. Você se recuperará em alguns dias com os medicamentos. Fiquei aliviada, mas havia outra dor dentro de mim. Era como se aquele momento tivesse desacelerado o ritmo da nossa história. Raio estava esperando do lado de fora do quarto. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Fiquei preocupado com você, disse ele, e pela primeira vez, senti que alguém se preocupava tão sinceramente comigo. Ao sair do hospital, Raio entrou no táxi, me deitando no banco de trás. Minha cabeça estava apoiada no travesseiro, mas minha mente ainda estava naquele sofá, naquele silêncio. Raio não disse nada durante o caminho, apenas olhava nos meus olhos de vez em quando e arrumava meu cabelo. Ricardo, meu marido, nunca saberia desses momentos. Quando chegamos em casa, Raio me acompanhou até a porta. Se quiser, fico, ele disse em voz baixa. Balancei a cabeça. Não. Daqui em diante, é por minha conta. Antes de ir, ele olhou demoradamente para o meu rosto, depois se virou em silêncio e foi embora. Deitei na cama. A dor havia diminuído, mas um vazio mais pesado estava dentro de mim. Meu marido chegou à noite e me encontrou nesse estado. Ele se aproximou preocupado. Meu amor, o que aconteceu com você? Uma pequena contratura muscular, eu disse, engolindo a mentira. Naquela noite não foi o Ricardo sentado ao meu lado, mas a postura de Raio atrás de mim que ecoou em minha mente. Às vezes a proximidade física não era suficiente para preencher a distância espiritual. Meu marido me apoiou muito durante aquela semana. Ele cozinhou, cuidou das tarefas domésticas, me trouxe os remédios. Essa atitude de Ricardo me causou uma estranha sensação de culpa. Mas infelizmente nem mesmo aquele carinho preenchia o vazio em meu coração. Porque a voz de Raio ainda ecoava em meus ouvidos, e se eu quero ficar com você havia me marcado mais do que o silêncio atencioso de Ricardo. Por 10 dias não respondi a nenhuma mensagem de Raio. Queria me recuperar, me reerguer, mas Raio não desistiu. Naquele dia, ele deixou outra mensagem de olá. Meus dedos involuntariamente tocaram a tela. Estou bem agora, eu escrevi. A resposta veio instantaneamente. Fico feliz que você esteja bem, mas você me assustou. Podemos nos ver de novo? Parei por um instante. Minha mente dizia não, mas meu coração já sussurrava sim. E eu novamente dei permissão. Encontrei Raio mais uma vez. Desta vez eu estava mais cautelosa. Quando fui à casa dele, ele parecia diferente do primeiro dia em que o conheci. Ainda era alegre, mas agora havia uma expectativa por trás de suas frases, e não apenas curiosidade. E a confusão dentro de mim estava lentamente dando lugar à aceitação. Nossa conversa foi profunda novamente.
Agora ríamos juntos dos acontecimentos. Enquanto falávamos sobre o que havia acontecido em nosso primeiro encontro, ele disse: "Não quero que algo assim aconteça de novo. Não quero ter tanto medo de novo." Essa frase abriu um lugar estranho em meu coração. Eu estava em algum lugar entre a paciência silenciosa de Ricardo e o interesse apaixonado de Raio. Mas no final desta história, não me virei para Raio nem para Ricardo, mas para mim mesma. Porque este encontro não me lembrou de outra pessoa, mas de mim. Um dia comum na agitação da cidade do México me transformou na mulher que eu havia esquecido por anos. E às vezes, o olhar de um estranho nos lembra o reflexo mais familiar. Você acha que Isabela fez a coisa certa ou cruzou a linha? O que você faria nessa situação? Deixe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Os dias que se seguiram à nossa segunda conversa foram uma mistura estranha de alívio e uma inquietação crescente. Ricardo, meu marido, continuava atencioso e prestativo, e cada gesto dele, por mais trivial que fosse, pesava sobre mim. Era como se a gentileza dele fosse um espelho, refletindo a culpa que eu tentava esconder. Ele notou que eu estava mais pensativa, talvez um pouco distante, mas atribuiu à minha recuperação. Eu, por outro lado, via Raio em cada esquina, em cada melodia que tocava no rádio. Sua voz, seu sotaque e a forma como ele me olhava. Tudo se tornava uma presença constante em minha mente. Eu me pegava sorrindo sozinha ao lembrar de algo que ele disse, ou sentia um calor sutil quando imaginava seus olhos em mim. Era uma dança sutil entre o desejo de reviver aqueles momentos e o peso da realidade do meu casamento. Decidi que precisava de um tempo, de espaço para colocar meus pensamentos em ordem. Desliguei as notificações de Raio, prometendo a mim mesma que seria temporário. Precisava me reconectar com a Isabela que Ricardo conhecia, com a rotina que eu construíra. Mas a verdade é que a Isabela que eu tentava ser já não se encaixava no molde antigo. Aqueles encontros com Raio haviam despertado algo que eu não sabia que estava adormecido. Um sábado, Ricardo decidiu que faríamos o café da manhã juntos, algo que não acontecia com frequência. Ele estava de folga e queria me mimar. Preparei um suco de laranja fresco e ele fez uns ovos mexidos. Sentamos à mesa da cozinha, um silêncio confortável entre nós. Ou era para ser confortável. Eu observava os cabelos despenteados, o sorriso cansado, e percebia o esforço que ele fazia por nós. Ele me olhava com carinho, mas era um carinho que não chegava à profundidade do que eu sentia com Raio. Era como se Ricardo olhasse para a superfície, enquanto Raio parecia ver a alma. A diferença era quase palpável, e isso me atormentava. Eu sentia um aperto no peito, uma tristeza profunda por sentir que estava traindo a confiança de um homem bom, mesmo que a traição fosse, até então, apenas em pensamentos e na intensidade de um olhar. Para compensar essa culpa, eu me dedicava mais em casa. Cozinhava os pratos favoritos de Ricardo, arrumava a casa com um esmero que antes não tinha. Mas cada gesto de dedicação era acompanhado por um eco, o sussurro de Raio em minha mente. Eu me vestia para ir ao supermercado com um cuidado extra, escolhendo um vestido leve de algodão que realçava minha silhueta, talvez um pouco mais justo no busto, e sandálias que revelavam a curva dos meus pés. Era um novo ritual, uma nova forma de me sentir viva, mesmo que fosse apenas para mim mesma, naquele ambiente doméstico. O espelho se tornou meu cúmplice, e meus próprios olhos pareciam me perguntar: para quem você está se arrumando, Isabela? Alguns dias depois, recebi uma ligação de Sofia. Ela estava animadíssima, falava sobre um novo clube de salsa que abriu perto da Polanco. Temos que ir, Isa. Vai ser incrível, um lugar para dançar, se soltar. Ela insistia. Eu relutei. A ideia de sair, de me expor, me deixava apreensiva. Mas a voz da minha prima era tão contagiante que acabei cedendo. Só por uma horinha, Sofia, eu disse, sabendo que provavelmente não seria só uma hora. Combinamos de nos encontrar na sexta-feira à noite. A sexta-feira chegou e com ela, uma ansiedade que não conseguia controlar. Escolhi meu vestido com mais cuidado do que o normal. Optei por um vestido de seda preta que abraçava minhas curvas com uma fenda lateral sutil que revelava a perna ao andar. Ele tinha um decote em V discreto, mas que insinuava o que estava por baixo, meu sutiã de renda escura, o mesmo que eu havia usado no segundo encontro com Raio. Nos pés, sandálias de salto fino, com tiras delicadas que amarravam nos tornozelos, alongando minhas pernas. O cabelo solto, um batom vermelho vibrante. Senti-me poderosa, diferente. Não era a Isabela de casa, nem a Isabela de Coyoacán.
Era uma Isabela que estava começando a se desvincular de tudo. Quando Ricardo perguntou onde eu ia, eu disse que era um jantar com as primas. A mentira, por mais que me incomodasse, parecia escorregar com facilidade. Ele mal me olhou, absorto em um jogo na televisão. Essa indiferença que antes me machucava, agora me dava uma estranha liberdade. Saí de casa com o coração acelerado. O clube era um mar de cores e sons. A música salsa pulsava no ar, e o ritmo me puxava para a pista. Sofia e Valentina já estavam lá, dançando animadamente. Elas me arrastaram para o meio da multidão, e logo eu estava girando, meus quadris se movendo em um ritmo que eu não sabia que possuía. Eu estava suada, o cabelo grudado na testa, mas o sorriso no meu rosto era genuíno. Era a primeira vez em muito tempo que eu me sentia tão livre e tão viva. Meus olhos se fecharam em alguns movimentos, e eu me entregava à música, sentindo a energia da dança. O tecido do vestido roçava nas minhas pernas, as tiras das sandálias prendiam-se nos meus tornozelos, e a sensação de cada movimento era intensificada. De repente, enquanto girava, esbarrei em alguém. Pedi desculpas, meus olhos ainda se ajustando à luz baixa. Quando me virei, meu coração deu um pulo. Era Raio. Ele estava ali, parado na minha frente, com um sorriso largo. Isabela. Que surpresa! Ele disse, com seu sotaque ainda mais charmoso no meio da música alta. Ele estava vestindo uma camisa de linho clara, os primeiros botões abertos revelando um colar discreto. Os braços musculosos dele estavam relaxados, mas a forma como ele me olhava dizia tudo. Sofia, que estava ao meu lado, gritou, "Você o conhece, Isa?" Eu balbuciei um sim, ainda chocada com a coincidência. Raio se aproximou, e o cheiro suave de seu perfume, algo amadeirado com um toque de especiarias, me envolveu. Ele estendeu a mão, não para me cumprimentar, mas para me convidar a dançar. "Posso?" Ele perguntou, com os olhos fixos nos meus. Eu não consegui recusar. A dança com Raio foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Ele me conduzia com uma firmeza gentil, seus dedos roçando minha cintura, minhas costas, enviando ondas de calor pelo meu corpo. Seus olhos nunca deixavam os meus. Ele sorria, e eu sorria de volta, sentindo uma conexão que ia além da música. Ele me girava, me puxava para perto, e eu sentia a textura do seu linho contra a minha seda, o calor da sua pele através do tecido. Era uma dança que contava uma história sem palavras. Cada passo era uma confidência, cada toque uma promessa silenciosa. Eu podia sentir a batida do seu coração através da sua camisa, sincronizada com a minha. Meus pés descalços nas sandálias pareciam flutuar no chão. Em um momento, durante um giro, meu vestido levantou um pouco mais do que o normal, e o tecido da minha tanga de renda ficou sutilmente à mostra por uma fração de segundo. Eu senti o olhar de Raio ali, rápido e discreto, e um arrepio percorreu minha espinha. Não era um olhar de desrespeito, mas de apreciação, quase como um segredo compartilhado. Ele sorriu novamente, e eu soube que ele tinha visto. Aquele instante tão fugaz acendeu algo em mim. Era a sensação de ser desejada, não apenas vista, mas verdadeiramente desejada. Era uma sensação que Ricardo há muito não me proporcionava. A música diminuiu, e Raio me puxou para um canto mais tranquilo do clube. "Você dança maravilhosamente, Isabela", ele disse, sua voz um pouco rouca pela proximidade. "Não sabia que você era assim." Senti minhas bochechas esquentarem. "E você dança muito bem também", eu respondi, tentando manter a voz firme. Ele riu, um som grave e agradável. "Quer uma bebida?" Assenti. Enquanto ele foi buscar as bebidas, eu me observei. O suor escorria pelo meu pescoço, o cabelo estava um pouco desgrenhado, e o batom provavelmente já não estava perfeito. Mas eu me sentia bem. Olhei para a pista de dança, onde as pessoas continuavam a se mover ao ritmo da salsa. Era um mundo de liberdade, de expressão. E eu estava no centro dele. Raio voltou com 2 taças de algo borbulhante. Para brindar a surpresa, ele disse, estendendo uma para mim. Tocamos as taças, e o tilintar foi quase musical. "Surpresa, de fato", eu murmurei, bebendo um gole. Era refrescante e levemente doce. Nós conversamos por mais um tempo, a música ainda ao fundo. Ele me contou sobre seus planos, seus sonhos, a vontade de ter seu próprio negócio de importação e exportação um dia. Ele falava com uma paixão que me fascinava. Eu me abri um pouco mais, falando sobre meu trabalho de contadora, sobre a rotina. Mas a parte sobre Ricardo eu mantive em silêncio. A cada frase, a cada risada, a conexão entre nós se aprofundava.
Era como se estivéssemos construindo um universo particular, onde só nós dois existíamos. Em certo ponto, Raio olhou para o relógio. É tarde. Posso te levar para casa? Minha mente instantaneamente pensou em Ricardo, em como eu explicaria a hora que chegaria, o cheiro de incenso que talvez tivesse ficado nas minhas roupas da casa de Raio, mesmo que sutil. Mas meu coração queria mais tempo. Sim, eu disse, quase sem pensar. Saímos do clube, o ar fresco da noite me atingindo. A cidade do México nunca pareceu tão vibrante. Caminhamos em silêncio por algumas quadras, a presença dele ao meu lado era um conforto. Ele parou um táxi para mim, mas antes que eu entrasse, ele segurou meu braço. Isabela, ele disse, sua voz baixa e séria. Seus olhos estavam fixos nos meus, e eu podia ver uma intensidade ali que me fez prender a respiração. Não consigo parar de pensar em você. Minhas bochechas arderam, e meu coração batia tão forte que eu achei que ele pudesse ouvir. Eu não disse nada, apenas continuei olhando para ele. Ele se inclinou um pouco mais, e eu senti o hálito quente dele no meu rosto. Nossos lábios estavam a 1 milímetro de distância. Eu fechei os olhos, esperando. A expectativa era quase dolorosa. O perfume dele, o calor do corpo dele, a promessa implícita em seus olhos. Naquele instante, com os lábios de Raio tão perto dos meus, o mundo pareceu encolher-se ao nosso redor, transformando a agitação da cidade do México em um silêncio íntimo. Eu podia sentir o calor da respiração dele, o cheiro de seu perfume que se misturava ao cheiro da minha própria pele aquecida pela dança. Meu coração batia tão forte que eu jurava que ele poderia ouvi-lo. Meus olhos estavam fechados, e a expectativa era quase insuportável, um suspense doce e aterrorizante. Era um desejo avassalador, a promessa de um beijo que carregava o peso de tudo o que eu havia reprimido por anos. A cada milissegundo que passava, o beijo parecia mais iminente, mais inevitável. Eu ansiava por ele, por essa quebra na barreira que eu mesma havia construído. Mas o beijo não veio. Em vez disso, a mão de Raio moveu-se suavemente para minha bochecha, o polegar roçando delicadamente a pele sob meu olho. Seus olhos se abriram, e ele me olhou com uma intensidade que parecia ver através de mim, até minha alma. Não podemos, ele sussurrou, a voz carregada de uma tristeza que me atingiu em cheio. Não ainda. Eu abri meus olhos, confusa e um pouco desapontada, mas ao mesmo tempo compreendendo. Havia uma dignidade em sua renúncia, uma profundidade que me surpreendeu. Ele sabia, ou talvez sentia, que havia algo mais, algo que precisava ser respeitado. Era um paradoxo. Ele me desejava, eu o desejava, mas ele escolhia a paciência. Isso me atraía ainda mais. Ele afastou-se um passo, quebrando a bolha de ar que nos envolvia. Te levo para casa, disse ele, com um sorriso triste. O táxi chegou em poucos minutos, e o silêncio durante o percurso até Coyoacán era diferente do silêncio de antes. Não era mais de promessa, mas de algo que fora contido. Meus pensamentos giravam em turbilhão. A decepção era palpável, mas no fundo, eu o admirava. Ele havia me dado uma escolha, mesmo sem eu pedir. Quando chegamos em frente ao meu prédio, Raio desceu do táxi comigo. A rua estava deserta, iluminada apenas pelos postes de luz. Ele parou em frente à minha porta, hesitou por um momento e então estendeu a mão. Não para me tocar, mas para me entregar um pequeno envelope branco. Para você, ele disse. Eu peguei, curiosa, e senti o papel fino sob meus dedos. Obrigado por esta noite, Isabela. Você me faz sentir diferente. Ele se virou para ir, mas eu o chamei. Raio, espera. Ele parou e olhou para mim. Eu hesitei, sem saber o que dizer. As palavras pareciam presas na minha garganta. Obrigada, eu finalmente consegui dizer, e dessa vez, fui eu quem estendi a mão para tocar a dele. Nossos dedos se entrelaçaram por um breve segundo, um choque elétrico suave percorrendo meu corpo. Ele apertou minha mão de leve e sorriu, um sorriso genuíno, de tirar o fôlego. Até a próxima, ele disse, e entrou no táxi, que rapidamente se afastou na escuridão da rua. Fiquei ali, na frente da porta, o envelope na mão, o coração ainda batendo acelerado. Abri o envelope. Dentro não havia uma carta, mas um pequeno pingente de prata em forma de pena, delicado e intrincado, e uma única flor de jasmim seca, exalando um perfume doce e quase inebriante. Anexado, um pequeno cartão com uma caligrafia elegante, mas com o mesmo sotaque em espanhol, que sua beleza interior dense livremente. Como jasmim, você floresce onde menos se espera. Era um gesto tão íntimo, tão sensível que me deixou sem palavras.
Ele havia notado meu fetichismo por joias delicadas e flores secas, algo que eu nem sabia que tinha até aquele momento. Era como se ele enxergasse partes de mim que eu mesma não conhecia. Entrei em casa tentando fazer o mínimo de barulho possível. Ricardo estava dormindo profundamente no sofá da sala com a televisão ainda ligada. Olhei para ele, e um aperto no peito me atingiu novamente. A culpa, que havia sido temporariamente esquecida na emoção da noite, voltou com força total. Deitei-me na cama, o pingente na minha mão, o cheiro do jasmim preenchendo o quarto. A dança com Raio, seus olhos, a quase beijo, tudo se misturava em minha mente com a imagem de Ricardo dormindo. Eu estava dividida, e essa divisão estava se tornando insuportável. Nos dias que se seguiram, a distância de Raio era quase tão poderosa quanto a sua presença. Ele não mandou mensagens, não fez ligações. Respeitou o espaço que ele mesmo impôs. Eu, por outro lado, vivia em uma montanha-russa emocional. Um momento sentia-me eufórica pela possibilidade de algo novo, no outro, me sentia sufocada pela culpa e pela rotina do meu casamento. Minha mente era um campo de batalha. Eu observava Ricardo, seus hábitos, a forma como ele agia, e via um homem bom, um marido dedicado à sua maneira. Mas era uma dedicação que não preenchia o vazio que Raio havia exposto. Eu me sentia como um vaso de cristal à beira de se estilhaçar. Tinha uma vida confortável, um casamento que para o mundo exterior era perfeito. Mas por dentro eu estava em frangalhos. A cada dia, o pingente de pena e o jasmim seco se tornavam mais do que presentes. Eram símbolos de uma parte de mim que estava acordando. De uma liberdade que eu havia esquecido. Uma noite, Ricardo chegou em casa mais cedo do que o esperado. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando ele entrou. Ele estava diferente, os ombros curvados, o olhar distante. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, preocupada. Ele se sentou à mesa, o rosto entre as mãos. Tive um problema no trabalho, Isabela. Fui demitido. A notícia me atingiu como um raio. Era como se a minha própria vida, já tão turbulenta, tivesse acabado de ganhar uma nova e inesperada reviravolta. O chão se abriu sob meus pés. Ricardo continuou, a voz embargada. Não sei o que fazer, Isabela. É o nosso sustento. Eu me aproximei dele, sentindo uma mistura de choque e uma estranha frieza. Aquele era o momento em que eu deveria ser a esposa forte, o porto seguro. Mas tudo o que eu conseguia pensar era na complexidade da minha própria situação, na dualidade que me assombrava. Naquela noite deitei-me ao lado de Ricardo, sentindo o peso de sua preocupação. Ele se virou para mim, buscando conforto, e eu o abracei, mas meu abraço era automático. Enquanto ele desabafava sobre suas preocupações, eu sentia o jasmim seco ainda exalando seu perfume da gaveta da minha penteadeira. O pingente de pena tocando minha pele sob a camisola. Era como se Raio, mesmo ausente, estivesse presente naquele quarto, um contraste silencioso com a fragilidade do meu mundo. Eu olhei para o teto escuro, sentindo-me em uma encruzilhada impossível. O desemprego de Ricardo era um golpe, mas também uma oportunidade? Uma libertação? Ou apenas uma complicação maior? A verdade é que eu não sabia. Eu estava presa, não apenas entre dois homens, mas entre duas versões de mim mesma. E a questão era, qual delas eu escolheria ser? A Isabela leal e dedicada, ou a Isabela que Raio havia despertado, a mulher que queria dançar livremente? E a que custo?